Aí temos também os equipamentos de proteções coletivas. Eu falei sobre o equipamento de proteção individual e o equipamento de proteção coletiva. É onde ali os colaboradores eles estão, nos ajudam a proteger os colaboradores na execução de determinada tarefa. E aí vocês vão ter em relação ao trabalhador, em relação à fonte de risco, a trajetória, os métodos de processo de trabalho. Em caso aqui temos vários tipos, podem ser nas plataformas primárias e secundárias. Então, você tem telas de proteção, que entram na categoria de equipamentos de proteções, equipamento de proteção coletiva, as telas de proteções, os tapumes, né, que nós temos contra incêndio e pânico, sinalização de segurança, os chuveiros e lava-óleo de emergência, são um dos exemplos de equipamentos de proteções coletivas exaustores, os enclausuramento acústico, a proteção das máquinas e a capela de exaustão e esse sistema de proteção contra descargas atmosféricas. Fora essas outras situações, temos ainda que definir que a norma NR12 ela nos pede, né, voltado para a segurança das máquinas, que nós possamos aí fazer as barreiras de proteções e eles entram na categoria de proteção coletiva, uma vez que protegem todos os colaboradores. Mas nós temos que entender que EPC são equipamentos de proteções e quando um exemplo que eu falei anteriormente, o enclausuramento acústico de fontes de ruído, tá? E aí, fora dessa categoria, nós vamos ter esses equipamentos, né? Nós temos que entender que é obrigação nossa, sim, utilizar, trabalhar nessa categoria para que a gente consiga proteger a nossa vida no que rege a segurança aí do trabalho e segurança em eletricidade, né? E aí, nós temos, fora esses conceitos, analisar outras situações, né, que a concepção aí de um equipamento de proteção coletiva tem elaboração de projetos. Então, no dimensionamento aí das instalações sanitárias, a gente tem que atender um número suficiente de trabalhadores localizados em ambientes salubres, né? Então, tem concepções de projetos para cada tipo de equipamento de proteção coletiva. No caso aí da cabine, o uso de cabine de proteção, nós vamos ter vários tipos e dependendo também do trabalho que nós executamos ali dentro da empresa. Enclausurar, você tem que fechar. Toda vez que você enclausurar, a entender que enclausuramento é você fechar ali uma máquina para que você venha se ausentar dos riscos que você pode vir a sofrer, tá? Então, você tem que utilizar ventilação também em exaustores para que você possa se proteger de poeira, de gases, tá? De tudo isso aí, aterrar as instalações elétricas, além de adequado isolamento. A rede elétrica ela necessita de sistema de descarga na terra e ela tem que eliminar correntes que possam causar danos ou choques elétricos. Outras informações nós vamos ter, fora isso daí, que as máquinas, quando você tem a necessidade aí de modificar os processos manuais por mecânicos, vai fazer a utilização aí de máquinas na fabricação de outros setores, por exemplo, né? Pode ser tecidos e linhas, mas a gente fala aí de fabricação de produtos. Você tem que readequar muitas vezes as máquinas para nosso trabalho, né? No caso de equipamento aí de proteção coletiva, tá? Então, fora isso, nós temos a limpeza, o isolamento, a sinalização, tudo é importante quando nós falamos de equipamento de proteção coletiva. E esses daí são os mais variados exemplos, tá? Que nós temos de equipamento de proteção coletiva. Tem uma altura, dependendo aí, tem uma altura mínima estabelecida pela norma, tá? Onde você vai ter uma largura, altura e um comprimento específico. E aí você vai ter até mesmo numa edificação, numa estrutura, você vai ter vários tipos de equipamento ali de proteção coletiva para ajudar a construir a nossa edificação, tá? A nossa facilidade aí de proteger principalmente a vida humana. Então você vai encontrar aí a tela de proteção, pode ter esses tapumes que são esses daqui, tá? São os tapumes onde ele vai proteger aí, impedir que qualquer pessoa não habilitada entre naquela região para sofrer algum risco, tá? E aí tem outros tipos
que são esses aqui. Vocês podem ter os extintores também, as sinalizações, elas não deixam de ser sinalizações de proteções aí coletivas, onde qualquer pessoa que vai ler, ela vai entender que realmente é proibido adentrar dentro daquela subestação ou daquele local de trabalho, tá? Outras informações pertinentes, essa parte aí de chuveiro lava-óleos, é importante quando você está trabalhando ali com produto químico, né? Então você vai fazer a manutenção, sempre vai te auxiliar a esse chuveiro lava-óleos dentro da empresa. Tem tanto o chuveiro como a parte aí que vai permitir o nosso trabalho com a melhor execução possível. Então você vai ter os exaustores industriais que protegem, que retiram toda a poeira do ambiente, e eles nos protegem como equipamento de proteção coletiva. Os biombos, que são esses exemplos aqui, onde eles vão também nos ajudar nas nossas atividades, os enclausuramentos acústicos e as proteções de máquinas, que você vai fazer aí o enclausuramento dela de acordo com a norma NR12. A capela de exaustão, vocês têm esses vários tipos de capela de exaustão, o sistema de proteção de descargas atmosféricas, elas não deixam de ser também o equipamento de proteção coletiva, porque ela protege a perda de vidas aí humanas, animais e como um todo, né? Então, por isso que são equipamentos de proteções coletivas.